I saw your face last night when I looked in the sky. You were smiling. You told me it would be okay. You would make a way in my dark times. Every time I hear your voice, every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. When all my friends go away, I'll be glad to say you're still near me. Oh, and even when the wind blows by, I feel so warm inside. Yeah, you're so lovely. Every time I hear your voice, every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow. Said I need you, don't leave me. Without you I can't survive, no, no. Every time I hear your voice, every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. Esta música fala que nós podemos passar por muita coisa, que o sol pode não brilhar e as nuvens podem cobrir o nosso dia, mas que, mais uma vez, nós podemos confiar em Deus para nos apoiar. Quando nós perdemos os amigos e tudo ao nosso redor pode desabar, nós podemos ter a certeza de que Jesus vai estar lá para nos salvar no fim. Bom sábado a todos. É com um privilégio que estou aqui hoje, com um sentido também de grande responsabilidade, que assim se coloca também. Convidava-vos a abrir a vossa Bíblia em Mateus, no capítulo 19. E esta manhã vamos fazer uma viagem sobre as palavras de Jesus. E vamos começar em Mateus 19. E a questão que se vai colocar esta manhã é como explicar a um peixe o que é seco. E é uma pergunta um pouco complicada de se fazer, porque a resposta ainda é mais complicada. Um peixe vive na água, come na água, dorme na água e não tem nenhuma comparação possível do que seco possa ser. Este peixe é um peixe especial, talvez um peixe adventista, se pode chamar assim. Acho que não está a funcionar. Ele é um peixinho que foi comprado para a escola sabatina dos meninos. E então já está acostumado a vir à igreja. Ele está no meio de nós. E Gorete, o peixe nunca teve seco, pois não? Não, ainda bem. Quer dizer que este peixe realmente não sabe o que é seco. E para nós precisamos de termos de comparação, para alguns de vocês que costumam sonhar, eu sonho bastante nas noites, à noite, claro. E ainda bem que assim é, se vocês não sonham, o meu coração se compadece convosco. Por não saberes o quão bom é que é. E quando vocês são heróis, ou que estão a correr de alguma coisa, ou que estão aqui e ali, quando vocês sentem a comparação de dizer, eu estava a sonhar, isto é um sonho. E que conseguem perceber a distinção entre sonho e realidade.
E o peixe nunca conseguiu fazer isto. Eu tenho um amigo em Viseu, uma vez ao falar com ele sobre a questão dos sonhos, ele falava-me: Daniel, durante um tempo eu sonhei que conseguia planar no ar. Se eu me atirasse de um degrau ou de um banco, eu conseguia planar alguns metros no ar. E eu cheguei a achar que aquilo era tão real, que eu comecei a acreditar que seria possível. E comecei a fazer alguns testes. Nunca funcionou. Ele nunca conseguiu planar. A mesma coisa que se passa quando nós vamos a alguma viagem, a algum sítio exótico e diferente daqui que nós estamos habituados. E quando regressamos e as pessoas nos perguntam como é que era, como é que foi, a nossa referência base é limitada, é difícil de explicar. Se nós formos à Índia, ou à China, ou à Mongólia, é difícil explicar a cultura e o contexto da civilização porque nós não estamos habituados a isso. Este ano, num dos passeios que fiz à Serra da Estrela, ocorreu algo que eu nunca, se calhar, vou esquecer. Estava eu, estava a Catarina, estava o Marco, e nós parámos num sítio coberto de nevoeiro, em que tudo era branco. Não havia diferença entre vertical e horizontal. Por onde quer que nós olhássemos, era tudo branco. Não conseguíamos definir uma forma, um espaço, uma tonalidade de cor diferente. Parecia que estávamos exatamente no infinito. Por onde quer que olhássemos era branco, para o chão era branco, à frente era branco. E não conseguíamos definir nada. Parecíamos que estávamos perdidos no meio do nada. E é difícil contextualizar isto e explicar isto quando nós não vivemos isto. E Jesus enfrentou um problema muito idêntico a isto, que era explicar aos discípulos o que era o reino dos céus. E para complicar esta explicação difícil do que era o reino dos céus, os discípulos achavam que já conheciam e sabiam o que era o reino dos céus. E Jesus vem num sítio completamente diferente do nosso, não só em termos da estrutura base, orgânica e física da questão, mas da forma mais ampla possível. Jesus vem num sítio em que não há pecado, e os discípulos estavam mergulhados no pecado, viviam em pecado, gostavam do pecado, e eventualmente acabavam por morrer pelas consequências do pecado. E Jesus agora vem do céu, não percebemos os eventos físicos associados a isto, e aparece na manjedoura em Belém. Reúne 12 homens e começa a dizer: o reino dos céus é semelhante. E os discípulos achavam que já realmente percebiam o que era, porque eles viviam num reino e tinham noção que o reino era algo mais ou menos parecido como Roma. Roma poderosa, pela sua pujança, pela sua inteligência militar, pela sua forma de filosofar, pela sua organização da sociedade. Eles tinham a ideia de que o reino tinha que ser algo parecido com aquilo. E Jesus começa a dizer aos discípulos: o reino dos céus é como? É semelhante. E os discípulos fregam as mãos. Porque era isto que eles queriam. Quando se juntaram ao clube do Messias, eles queriam perceber o que era o reino dos céus. O reino dos céus. E o interessante é que eles nunca perceberam, porque em Atos 1, no versículo 6, nós encontramos as palavras depois da morte de Jesus, já depois da ressurreição de Jesus, aliás, 40 dias depois de Jesus regressar, eles fazem a pergunta: Jesus, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Atos 1:6. Eles não tinham percebido nada acerca do reino, do que Jesus queria lhes passar. 3 anos e meio com Jesus a falar do reino, e eles ainda não conseguiam perceber o que era o reino dos céus. Porque para eles a ideia era: Roma é um reino. E a nossa sociedade dizia isso. Em Roma se romano. Todas as estradas vão dar a Roma. Não é? Essa era a ideia do reino para eles. Roma. E eles estavam cansados de ser oprimidos, porque o povo de Israel sempre foi um povo oprimido. Tinham sido oprimidos pelos assírios, pelos egípcios, pelos babilónicos, pelos gregos, pelos persas e agora pelos romanos. Eles estavam cansados. E quando se juntaram ao clube do Messias, eles pensavam que iam correr para lá com os romanos, lá para fora, e iam ficar a governar aquela terra. E eles gostavam de Roma pela sua inteligência e força militar e poder. E Jesus começa a dizer coisas esquisitas no seu contexto e diz: o reino dos céus é semelhante, e eles todos ouvem: é agora que nós vamos começar a perceber o que é o reino. E Jesus diz coisas como: o reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino dos céus é como uma rede. O reino dos céus é como fermento. E os discípulos olhavam uns para os outros: quê? Isto é que é um reino? Um reino como
Um grão de mostarda? Um reino como fermento? Digam-me se isto não são palavras que cortam os nossos níveis de testosterona. Digam-me. Ninguém vai numa batalha, tira a sua espada e diz: grão de mostarda! Não faz sentido. Não faz sentido. Eles ficavam todos o quê? O que é isto? Amém, Jesus, assim seja. Mas nós não estamos a perceber nada do que o reino dos céus era. Eles não só não estavam a perceber o que o reino dos céus era, como estavam a perder informação acerca do que eles achavam de que o reino dos céus seria. E eles não percebiam nada sobre o reino. E nós esta manhã vamos falar de duas parábolas sobre o reino. E a parábola que nós vamos estudar é Mateus 20, que diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores. Não é propriamente o reino dos céus a mesma coisa gritar como o dono de uma casa. Não é propriamente alguma coisa que nos faça explotar os níveis de nossa testosterona. Mas nós abrimos a Bíblia onde, lembram-se? Em Mateus 19, eu pedi para abrirem, vocês foram a Mateus 20, mas eu não vos pedi para vocês voltarem a Mateus 20, por isso podem regressar a Mateus 19, e nós vamos perceber o contexto desta palavra que antecede esta parábola em Mateus 20. Mateus 19, no versículo 16, diz assim: e eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Nós encontramos aqui com o jovem rico. Com o jovem rico. E Jesus, este jovem encontra-se com Jesus. Nós não sabemos porquê que a Bíblia o chama jovem rico. Certamente Jesus percebeu pela sua forma de vestir, pela sua forma de aparecer na sociedade, pelas pessoas que talvez fazia com ele. A gente não sabe. Mas o que é certo é que Jesus percebeu que este jovem era rico, tinha coisas. E ele pergunta-lhe: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Em economia nós estudamos uma coisa chamada preços de equilíbrios que se formam. E basicamente, se pensarmos num gráfico, nós temos de um lado os preços, do outro lado a quantidade que as pessoas oferecem, querem comprar. E nós, na perspectiva do consumidor, na nossa perspectiva, a nossa linha é negativamente inclinada. Faz todo sentido. Eu quero adquirir o máximo de coisas pelo mínimo preço possível. Se pensarmos isto, todos nós em princípio teremos uma casa ou duas nos máximo, porque as casas são caras e então pelo valor que as casas custam, apenas estamos dispostos a adquirir uma casa. Se pensarmos, por exemplo, em arroz, o preço do arroz, durante a nossa vida toda estamos disponíveis a adquirir várias centenas de quilos de arroz. Então a nossa linha é negativamente inclinada. Okay? Começa do alto para baixo, preços altos, preços mínimos. Na linha da oferta de quem oferece, da oferta, da perspectiva do comerciante, exatamente o contrário. Pelo baixo valor monetário, eles estão disponíveis a oferecer pouca quantidade. E a linha é positivamente inclinada, crescente. E o que nós estudamos na economia, os preços de equilíbrios, é quando estas duas linhas se cruzam, que se forma um preço de equilíbrio. É quando eu estou disposto a adquirir um determinado serviço, uma determinada unidade, por um preço que um comerciante está disposto a vender. Isto é a economia base. E este jovem rico vai ter com Jesus e diz: ei, o que é que eu faço para conseguir cruzar essa linha que tu tens aí, a vida eterna? O jovem rico percebeu que Jesus tinha algo que ele não conseguiria ter numa loja, numa simples negociação barata. Então ele vai ter com Jesus: ei, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus responde-lhe, no versículo 16 ainda, no versículo 17, porque me chamas bom, só há um bom, que é Deus. Se queres por entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E agora o jovem rico começa: ok, estamos a chegar a um contrato. Quais coisas que queres que eu obedeça, que eu compre? Vamos lá falar isto. Eu vou fazer alguma coisa por ti e tu vais fazer alguma coisa por mim. Eu estou disposto a dar-te alguma coisa em troca da vida eterna. Economia, negociação. E este jovem percebia disto. Era um jovem rico. Certamente era um empresário, um empreendedor. Alguém estava habituado a negociar com as coisas. No versículo 17 continua Jesus. Respondeu-lhe quais? E respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E respondeu-lhe o jovem rico: tudo isto tenho observado, o que me falta ainda. Então o jovem rico realmente percebe: ok, cumprir no mandamento número 6, não roubar. O número 7, não furtar, eu não preciso furtar, não adulterar, eu não preciso adulterar, não furtar, eu não roubo nada também. E Jesus faz o mandamento número 6, 7, 8, 9, o que é que deveria vir a seguir? Qual é o mandamento que devia vir a seguir? 10. Deixa eu ver se está aqui alguém, se eu estou a falar sozinho.
É uma interação. Então, o mandamento número 10. Mas qual é o mandamento que Jesus volta? Ele coloca o dedo no reverse e vai falar o mandamento número? Número? Foi o 10? 5. Honra teu pai e a tua mãe. Muito inteligente, Jesus. 5, 6, 7, 8, 9. E o 5. Agora digam-me, qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. E agora o jovem rico percebe-se que ele não está apenas à frente de um mestre especial, de um rabi. Ele está à frente de alguém que lhe lê as suas faltas muito claramente. Muito claramente. É como se o jovem rico foi colocado na mesa de operação e Jesus abre-lhe, faz-lhe um corte e toca-lhe o dedo na ferida. E ele reage. Au! Isto magoa. Isto dói. Jesus, muito inteligente, lê-lhe as faltas e antecipa-lhe o problema. E ele diz, tudo isto tenho feito. O que é que me falta ainda? E Jesus responde-lhe, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico queria negociar com Jesus. Eu faço por ti, tu fazes por mim. Eu dou-te algo e tu dás-me algo também. O que é que eu faço para ter isso aí que tu tens? E Jesus lê-lhe os problemas e antecipa-lhe a questão. E o jovem rico sai triste de lá. E agora os discípulos, os peixes, ficam completamente estupefactos com isto. Jesus, nós podíamos ter usado aquele tipo. Ele estava cheio de recursos. Nós podíamos ter usado, nós precisávamos comprar uma mesa de mistura nova para o concerto da Adra. Nós precisávamos ter feito obras na igreja. E deixámos-lo fugir, simplesmente deixámos-lo fugir. E os discípulos disseram no versículo 23, no versículo 23, Jesus apercebe-se desta confusão e diz-lhes, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um buraco por um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram quem pode ser salvo. Porque na mentalidade dos discípulos, se tu eras um judeu, genealogicamente pertencia à descendência de Abraão, eras abençoado, se eras um judeu saudável, não tinhas lepra, qualquer tipo de doença, também estavas abençoado, e se fosses rico, eras duplamente abençoado, triplamente abençoado. E agora os discípulos perguntam, Senhor, quem é que pode ser salvo? Se este judeu aqui, triplamente abençoado, descendente de Abraão, rico e saudável, não pode ser salvo, quem é que pode ser salvo? Quem pode salvar-se? Desculpem. E agora, Pedro, sempre um clássico em Pedro, pegou na bola, colocou a bola na linha de penalti e prepara-se para marcar um penalti. E diz assim, no versículo 27, então Pedro tomou a palavra. Senhor, atenção. Eis que deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Há outras versões que dizem, vê que deixamos tudo, que será, pois, nós? E ainda há umas com o português mais corrente diz assim, olha, que deixamos tudo, o que será, pois, de nós? Noutras palavras, Jesus, não estás a ver que nós deixámos os nossos barcos, as nossas casas, para te seguirmos? O que é que nós vamos receber? Se este jovem rico estava disposto a fazer alguma coisa por ti, e tu não aceitaste, o que é que nós vamos querer receber? O que é que nós vamos querer receber? O que é que nós vamos receber? E agora, as diferenças entre Pedro e o jovem rico não são assim tantas quanto isso. O jovem rico foi ter com Jesus e disse, ei, eu quero fazer alguma coisa por ti e tu vais-me recompensar. Eu quero dar-te alguma coisa para tu me dares alguma coisa. E Pedro diz, Senhor, é certo que nós não temos tanto como o jovem rico. Nós abandonarmos. Vê que deixámos tudo, Senhor. Olha para o que deixámos. O que é que vai ser de nós? Se ele não pode, então de mim. O que é que vai ser de mim? E a senhora White, ela diz claramente que Pedro revelou um espírito de um mercenário. O mercenário, o que é um mercenário? Um sinónimo de mercenário. Corruptível, um vendido, concordam todos? Um mercenário é alguém que nós chegamos e dissemos, alguém que presta serviços sem ter noção de familiaridade
do social, sem uma vertente social. Eu chego e digo, eu quero isto, e tu pagas e levas. E Pedro estava a negociar com Jesus assim. Um mercenário não é um empregado. Não é alguém que a gente vá jantar de Natal, falar com ele, pergunta da esposa, dos filhos. Não. Um mercenário é ajustamos um serviço, pagamos e está feito. Isso era a relação que Pedro ainda estava a ter com Jesus. Um mercenário, um vendido, alguém que estava-se a vender. Eu vou fazer algo por ti, Jesus, para ser recompensado no futuro. E agora Jesus apercebe-se disto, e então chegamos a Mateus 20 e diz, olhem, o reino dos céus, e os discípulos, ok, lá vamos nós com mais uma, o reino dos céus. O que é desta vez, Jesus? E ele diz, o reino dos céus é semelhante a um pai, a um dono de uma casa que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, é o preço de um dia de trabalho, mandou-os para a sua vinha. E saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo sido outra vez, perto da hora sexta e na nona, procedeu da mesma maneira. Até agora tudo normal. Alguém que vai ao centro de emprego e contrata pessoas para a sua vinha e ajusta-lhes um denário por dia. Valor justo do salário de trabalho. E ele repete este processo várias vezes. Um dia nos judeus começava às 6 da manhã, então o homem sai às 6 da manhã, vai às 9 da manhã, vai ao meio-dia e vai às 3 da tarde. E agora no versículo 6 continua. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Então, a que horas é que eram quando Jesus contrata estes trabalhadores? Se um dia de trabalho judeu começava às 6 da manhã, a 11ª hora seria 5 da tarde. E o dia judeu acabava às 6 da tarde. Então, encontra-se com estes trabalhadores também, 1 hora, o tempo de chegar à vinha, tirar a sua roupa, de pegar nas tesouras da poda e no balde, ir à vinha cortar, trabalharam mais ou menos, talvez, 38 minutos. E foi isto. E agora, a Bíblia continua. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, versículo 8, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Agora o homem da vinha chega, ok, reúne os trabalhadores, paga-lhes um denário a todos, começa pelos últimos até aos primeiros. Ou seja, reúne-os em ordem inversa. E eles vêm eles. Colocas na fila, e o trabalhador, e o administrador da vinha, aqui está o teu denário, o teu trabalho, obrigado pelo teu serviço. E o trabalhador olha para o dinheiro na mão e diz, estás enganado, eu vim na última hora, não é um denário, trabalhei 1 hora só. Não, isto é o que é teu por justo, toma-o, é teu. Só trabalhei 1 hora, não trabalhei 11 horas. Não, é mesmo teu, podes ir embora. Eles olharam para o denário, ok, fixe. E foram-se embora. E assim sucessivamente. E agora quando chegaram, os das 6 da manhã, no versículo 10, diz assim, e chegaram os primeiros, o que é que a vossa Bíblia diz? Versículo 10, ao chegarem os primeiros, não, uma expressão, não diz se pensaram ou supuseram, pensaram. Mas André, quanto é que eles tinham ajustado com o trabalhador da vinha no início? Quanto é que eles tinham ajustado no início do seu trabalho? 1 denário. Mas eles acharam que iam receber mais. E quando eles recebem o denário, eles olham e dizem para o administrador, podemos falar com o tipo que nos contratou, por favor? Podemos falar com o tipo. E o dono da vinha chega. Tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa e dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportámos a fadiga e o calor do dia. Tu não sabes que isto é uma democracia? Nós vamos fazer queixa ao sindicato? Nós trabalhámos 12 horas e tu igualas-nos a estes que trabalharam 1 hora, 38 minutos, que chegaram aqui, cortaram 4 caixas de uvas e foram-se embora? Eu vou fazer queixa ao sindicato. Achas que isto é o quê? Isto é uma república, uma democracia. Nós trabalhamos com igualdade. Agora o dono da vinha responde.
amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Ei. Relembra-te daquilo que nós combinámos esta manhã. Qual foi o valor justo que nós combinámos? Não foi um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou sou eu mau aos teus olhos por eu ser bom? E eles foram-se embora. Agora Jesus, os discípulos a pensar. O reino dos céus, o peixe a pensar, é como um homem que contrata pessoas às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde, e alinha-os de forma contrária e paga-lhes a todos a mesma quantidade. Não pela quantidade do seu trabalho ou pela qualidade, mas pelo que é bom. Pelo dono da vinha ser bom, por ser-lhe bom fazer o que ele estava aos seus olhos. Todos os trabalhadores foram pagos por graça. Os das 5 da tarde foram recebidos com muita graça. Os das 9 com graça. E eles foram pagos não pela quantidade ou qualidade, mas por graça, por dono da vinha, querer fazer o bem com o que era dele. Isto é que é o reino dos céus. Alguém que recebe graça após graça e após graça. Agora vocês podem estar a perguntar, ei, mas nas 12 horas receberam o que era justo? Não houve aqui um método de graça? Sim, mas ninguém os obrigava a contratar, os trabalhadores. O contrato foi um ato de graça. Ninguém obrigava o dono da vinha a contratar aqueles homens, e mesmo assim foram contratados e pagos com graça após graça após graça. E alguém não ficou feliz. Ei, amigos, vocês lembram-se de alguém na Bíblia que também tenha sido tratado com graça, com muita graça, e alguém não tenha ficado contente com isso? Lembram-se de alguém, alguma história? Não se lembram de nenhuma história na Bíblia em que alguém foi tratado com muita graça e alguém não ficou feliz com isso? O filho pródigo, é claro que é o filho pródigo. Lucas capítulo 15. Podemos abrir. Lucas capítulo 15. Conhecemos a história muito bem. Vamos chamar os irmãos de Tiago e André. O André foi ter com o pai e diz, ei pai, estou farto aqui da clínica de Penela, este trabalho de self-supporting, estou farto de ser agricultor aqui na quinta, quero ir para Vegas. Estou farto. Isto é agricultura biológica, a internet aqui é péssima, não consigo ir ao Facebook, estou farto de aqui estar, quero ir para Vegas. Deixa-me ir para Vegas. E o pai diz, ok, toma o teu dinheiro. E o André foi para Vegas. E o Bíblia diz que ele viveu desgarradamente, à grande. Até que o dinheiro começa a escassear. O dinheiro começa a acabar. E o André arranjou um trabalho gentio. Que trabalhava para um gentio, mas pior que isso. Trabalhava para um gentio, num sítio gentio. Alimentava porcos. E na Bíblia tudo que estava relacionado com porcos e aos deuses era imundice. Ele tinha um trabalho imundo. E o André tem um momento de lucidez, um dia sentado a alimentar aqueles porcos, e diz, tantos trabalhadores do meu pai, com tanta fartura, e eu padeço de fome. Vou-me levantar, vou ter com o meu pai, e vou dizer-lhe alguma coisa. E o André começa a pensar, o que é que eu vou dizer ao meu pai? Versículo 17, eu acho. E então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto número 1. Ok. Pai, já pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Parece-me bem. E o André mas pensa, mas está um pouco incompleto. Preciso aqui mais alguma coisa. E o André continua. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Parte B. Ok. Parece-me bem. Porque quando nós contra ti, já não sou digno de chamar teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E o André começa a ir para casa e começa a ensaiar a forma como ia dizer ao pai. Certamente no ambiente pesado, aquela caminhada do André, de regresso ao pai, o sentimento de culpa. A gente não sabe, o não diz. E agora, ao longe, o pai sentado, começa a ver alguém a caminhar. E todos nós temos um caminhar
diferente e especial. Alguns caminham talvez como patos, abanam-se um pouco mais. Outros caminham com um ar cool. Todos nós temos formas de caminhar e reconhecemos as pessoas muitas vezes pela forma de caminhar. E agora o pai olha e diz assim, e levantou-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda muito longe, quando o seu pai o avistou. O pai percebeu que alguém vinha, alguém familiar, pela sua forma de caminhar. E o pai vai ter com o André e pega-o, e agarra-o, e abraça-o, e beija-o. E o André quer falar. Sabe, nós temos uma cultura adventista de que abraçamos as pessoas, não é? Alguns são abraços um pouco frios. Tudo bem? Bom sábado. Outros são abraços de tamanho XXL, em que nos abraçam e que nos apertam e quase que não conseguimos falar. E este deve ter sido um abraço muito idêntico ao que o André recebeu do seu pai. E ele queria falar, e ele, pai, eu quero falar, eu preciso falar. No versículo 21, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai feliz a abraçá-lo e a beijá-lo. Qual era a parte número 2? O que é que o André tinha que dizer ao pai? Parte número 2, qual era? Faz-me como um dos teus servos. Mas o pai nunca chegou a dizer, no versículo 22 e 24, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e pondo-lhe um anel no seu dedo, e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai feliz, contente. O seu filho voltou, está em casa. O meu filho. E o André nunca disse a parte número 2. Agora Jesus é inteligente. Jesus é um pensador. Porquê que Jesus colocou esta parte? Faz-me como um dos teus servos. Se o rapaz nunca chegou a dizer. Porquê? Porque Jesus queria que tu soubesses a mentalidade do rapaz. A ideia de servo. Faz-me como um dos teus servos. O André tinha um plano económico. Pai, eu vou chegar à vila, à clínica em Penela, ao campo, e eu vou trabalhar. Duro, pai, eu vou fazer isto duro desta vez. Eu vou chegar, pai, e vou começar por baixo, e vou trabalhar. E talvez daqui a 2, 3 anos, não sei, não quero pôr pressão nisto, talvez me convides para a parte administrativa. Pai, eu não quero pôr aqui nenhuma pressão. O rapaz tinha um plano económico, tinha uma experiência de servo. Mas o pai estava ocupado a regozijar-se, a amar o seu filho, a abraçá-lo e a festejar, que nunca quis ouvir a outra parte. Nunca quis ouvir. Estava habituado, estava a restaurar o seu filho. Vistam-no, tragam-lhe sandálias. Ellen White diz que a propósito e a essência do Evangelho é a restauração. Já todas as nações, página 285. O pai estava a restaurar o seu filho. E agora, a história continua. Vem o Tiago. E o Tiago, ao descer da montanha, houve um barulho. Oh, isto parece uma festa. Parece uma festa. Assim como Moisés, ele ouve o barulho da festa. E chama alguém. Entra. Ora, o filho mais velho, versículo 25, entre estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu música e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou-lhe, veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ei, o André está em casa, lembras-te do André? O irmão, o André está em casa? Traga-o imediatamente, eu quero vê-lo. Foi isto que ele disse? Não. O André está em casa? O André que foi para Vegas está em casa? Sim, o André. Lembras-te quando vocês iam pescar juntos? Quando foram ao primeiro ACNAC? Lembras-te do André? Teu irmão? Eu não quero vê-lo. Eu não quero vê-lo. E o servo foi ter com o pai. Ei, o Tiago chegou. Ele está infeliz. E o pai, está feliz? Claro, estamos todos felizes. Não, não. Está infeliz. O Tiago está infeliz. Ele não quer vir à festa. Agora sintam o coração do pai. Recupera um filho e começa a perder outro. Eu achava que percebia esta parábola. E se calhar muitos de nós achávamos que percebíamos esta parábola. Mas se calhar não percebemos assim tão bem. E ele se indignou e não queria entrar. E então o servo vai chamar o seu pai. E o pai vem. Ei, o que é que se passa, filho? Ei, o teu irmão chegou. O teu irmão chegou. Lembras-te do teu irmão? Versículo 27, 29. E ele respondeu,
há tantos anos que te... O que é que a vossa Bíblia diz? Sirvo. A minha também. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, nem sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, não o meu irmão, este filho teu, quase podemos vê-lo a cuspir da terra, este filho que desperdiçou os teus bens, tradução, a minha herança, com meretrizes, e tu mandaste matar o novilho cevado. Ei, chegou aqui este tipo que desperdiçou tudo com bens, com festas, prostitutas. Tu mandas matar o novilho cevado, pai. Eu que estou aqui há tantos anos que te sirvo e nunca me deste um pequeno cabrito para me regozijar com os meus amigos. O que é as primeiras palavras que o pai diz? Primeiras palavra. Filho. Sintam o coração do pai. Filho. Vocês acham que os dois irmãos eram diferentes, não eram? O André e o Tiago eram diferentes. Mas eles eram a mesma coisa. Eles queriam se relacionar com o pai da mesma maneira. Eu faço por ti, tu fazes por mim. Eu trabalho para ti, tu dás-me a quinta. Jesus, como é que nós vamos ser salvos? Olha o que deixamos. E o pai diz, tudo que eu tenho é teu. Tu estás sempre comigo. E o pai percebe-se que não tinha um filho, tinha um servo. Que a forma como os filhos se negociavam com eles era como servo. O jovem mais novo, o filho pródigo. Ei pai, eu quero vir, faz-me como um dos teus servos. O mais velho, pai, eis que te sirvo há tanto tempo, pai. Todos estes anos. Deixa-me ser humilde. Não me dás nada, pai. Não me dás nada. Estes homens foram tratados como Jesus foi tratado. Um parênteses, era um pequeno parênteses. Nós precisamos de graça, após graça. Eu não sei onde é que tu estás nesta linha. Eu não sei o que é que tu fizeste. O teu background é diferente. A tua vida é diferente da minha. Eu não sei. Mas eu trabalho 1 hora. Senhor, eu nunca fui a um seminário. Eu nunca estive num seminário, pai. Eu não acredito que tu queres me pagar um denário. Eu não acredito nisto, pai. Eu não acredito. Eu não sei onde é que tu estás nesta linha. O vosso background é diferente. Mas eu garanto-vos, cada um de vocês precisa de graça, após graça, por Deus. Não porque vocês são bons. Não porque a mensagem é boa. Se a mensagem está a surgir algum efeito nas vossas vidas, não é por eu ser bom. É porque Deus é bom para mim e está a usar-me neste momento. Eu não sei onde é que tu estás nesta linha, mas eu digo-te, para de agir como servo. A Bíblia não está a brincar quando diz, contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tu és um filho esta manhã. Ou então, vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu em sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Tu não és um servo. Tu não te relacionas com Deus como um mercenário. Tu não estás apto sequer a comprar alguma coisa que Deus possa oferecer. Ontem, enquanto fazíamos o pôr do sol, nós cantámos um hino, conta as bênçãos, e a música dizia que era impossível calcular a bênção que Jesus quer dar-te. É impossível comprar-te alguma coisa que Jesus te possa oferecer. Tu és um filho, tens direito a uma herança. A Gorete também ontem dizia à noite que só percebeu o amor de Deus depois de ser mãe. Deus ama-te mais do que qualquer coisa. E eu convido-te a seres um filho esta manhã. Todos nós já tivemos experiências e apelos e respondemos quase sempre positivamente. E esta manhã não poderá ser diferente. Mas tu és um filho de Deus. E se esta manhã decides tomar alguma coisa e tens a experiência do filho e não do servo, não deixes cair vazio, não deixes cair no vazio. Agarra-te a essa promessa. Não deixes que as coisas sejam diferentes. Eu tenho sido muito abençoado nesta igreja. Obrigado ao irmão Freixo pela pregação de há 15 dias. Obrigado ao pastor pela pregação da semana passada. Eu tenho pensado nelas. Não deixes que as coisas caiam no vazio.
Tu és um filho de Deus. A Bíblia diz, tu quer comes, quer bebes, faz pela glória de Deus. Mas não para por aí. Quer faça outra coisa qualquer, faz também pela glória de Deus. Se tens uma decisão a tomar, faz pelo teu Pai. Se tens uma escolha para seguir um curso, faz pelo teu Pai. Se tens uma especialidade médica que tens que decidir, faz pelo teu Pai. Deus convida-te esta manhã a ter uma experiência de um filho e não de um servo. Ele não está a brincar quando quer que nos relacionemos como filhos deles. Ele não está a brincar quando diz que o nosso irmão mais velho é Jesus. Ele não está a brincar. Ele convida-te a relacionar-te como um filho. Tu não podes comprar nada que Deus queira oferecer. Nada. Enquanto ouvimos a Ana a cantar, eu peço que vocês pensem na vossa experiência como filhos e servos e que decidam ser um servo, um filho esta manhã. Quando a Ana acabar de cantar, eu peço que os músicos continuem a tocar. A Cirilene vai orar e nós vamos sair como filhos. Deus convida-nos. Ele quer restaurar-nos esta manhã. Quantas vezes eu parti e deixei para trás Jesus? Quantas vezes eu segui o que me seduz e sofri longe de ti, mas irei voltar e direi para ti: Pai, aceita-me como um servo, mas não sou merecedor. Jesus disse: não será assim, um filho és para mim, pois sempre fui para ti um pai. Quantas vezes duvidei do teu amor benigno e hesitei em retornar por me achar indigno e sofri longe de ti, mas irei voltar e direi para ti: Pai, aceita-me como um servo, mas não sou merecedor. Jesus disse: não será assim, um filho és para mim, pois sempre fui para ti um pai. Aceita-me como um servo, mas não sou merecedor. Jesus disse: não será assim, um filho és para mim, pois sempre fui para ti um pai. Um filho és para mim,
sempre